Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 309. A promessa que fiz, você finalmente voltou. Eleanor olhou para o grupo. Oh! Roberta tinha um pequeno e significativo sorriso ao olhar para um Katashi que parecia estar atordoado, uma Sasa que parecia perdida no tempo. E uma brilhante Natasha. Mestre. Roxane podia ver que o sangue de Victor circulava furiosamente pelos corpos das mulheres, tremendo, e estava lentamente transformando as mulheres em algo diferente. Algo melhor. Algo superior. Ela pode facilmente adivinhar o que aconteceu naquela sala. Big olha para Victor e pensa, ele realmente tem um gosto peculiar por mulheres. Ele deve estar louco. Por alguns segundos, o gorila duvidou da sanidade de Victor. Bem, não é como se ele fosse são desde o início. Big ainda se lembrava do dia em que encontrou Victor pela primeira vez. Sim, o banho demorou mais do que o esperado. O banho deve ter sido divertido. Eleanor estreitou os olhos enquanto olhava para Natasha, que parecia estar brilhando. Ela jura para si mesma que, por alguns segundos, ficou cega por todo o brilho que estava saindo do corpo da mulher. Não era preciso ser um gênio para saber que Natasha estava transbordando de felicidade. Você não tem ideia. Victor riu. Victor levanta a mão em um gesto como se estivesse pegando algo no ar. Fuxi. O Odachi de Victor que estava flutuando na arena passa pelas meninas e volta para a mão de Victor. Victor se aproxima do rosto de Natasha e fala em seu ouvido, treine Sasa, meu querido. As palavras entraram no ouvido de Natasha, e isso sacudiu cada canto de seu corpo. Seu sorriso ficou ainda maior, e ela se sentiu bem quente e macia por dentro. Sim, querida. Sua barriga parecia que havia várias borboletas dentro dela, era uma sensação muito boa. O habitual vestido branco de Natasha começa a mudar lentamente, o vestido nobre de Barbados começa a desbotar e novas roupas começam a aparecer. Ela estava vestindo calças pretas, botas brancas com detalhes em vermelho e dourado e um moletom branco simples que cobria seu corpo, mas mostrava a pele de seus ombros. Essas definitivamente não eram roupas para alguém que estava prestes a começar a treinar. Mas, curiosamente, ela não usou seus poderes para aumentar a área dos seios desta vez. Natasha não se sentia mais ansiosa ou insegura em relação a Victor e, por causa disso, decidiu ser apenas quem ela é. Afinal, como ele disse a ela várias vezes, ele a amava do jeito que ela é. Como eu estou? Ela levantou a mão um pouco e girou como se demonstrasse a Victor suas roupas novas. Por um momento, enquanto ela se virava, a atenção de Victor estava completamente focada nas coxas de Natasha que se destacavam bastante nesse tipo de roupa. O sorriso de Natasha cresceu quando ela sentiu o olhar de Victor em sua bunda e coxas ao perceber que seu plano funcionou. Ela decidiu que a partir de hoje usaria roupas mais modernas. Perfeito. Victor não tinha mais palavras para descrevê-lo. Ela era simplesmente perfeita, e seu sorriso feliz era bastante contagiante. Ele realmente gostava, do fundo de seu coração, quando suas mulheres estavam felizes. Ei! Natasha parou de girar. Aproximou-se de Victor e beijou seus lábios. Victor ficou surpreso por um momento com essa ação repentina, mas rapidamente retribuiu o beijo enquanto segurava a sua cintura. Seu beijo durou alguns segundos até que ela parou de beijar, e ainda em seus braços, ela lambeu os lábios e então, com o mesmo sorriso feliz no rosto, eu estou indo. Ela disse enquanto se afastava de Victor. Cuide dela. Sempre. Ela riu divertidamente, separou-se de Victor, e então caminhou até a sua filha. Sasa. Sasa olhou para a mãe com olhos sonhadores. Filha. Você está bem? Precisamos treinar, venha comigo. Natasha falou em tom neutro e um pouco mais alto. Agal. Sasa finalmente acorda de seu estupor e percebe que já tinha saído do banho. Espere, mãe. Ela rapidamente seguiu sua mãe, e, por alguns segundos, ela olhou para Victor com desejo queimando dentro dela, desejos possessivos, e desejos de derrubá-lo ali mesmo e fazer todo tipo de coisas inapropriadas. Victor riu um pouco e disse, cuidado, meu querido. Sim. Ela gaguejou um pouco quando ouviu o que Victor disse, mas rapidamente balançou a cabeça várias vezes e ignorou os pensamentos pervertidos em sua cabeça. As empregadas de Victor enfrentaram o homem junto com Eleanor. O que? Mãe e filha. Sério? Victor olhou para Eleanor com um olhar estranho. Você já não sabia disso. Por que você está agindo tão surpreso? Hugo. Quero dizer,
Eu nunca vi você demonstrar isso abertamente antes. Bem, as pessoas mudam. Victor deu um sorrisinho malicioso. Ellie caminhou até Skatashi e tocou a mulher gentilmente no ombro. A mulher reage ao toque de Victor, olha para ele, e aos poucos seus olhos começam a despertar. Vê Victor. Quando eu saí do banheiro, meu sangue se tornou tão delicioso. Porque ela está agindo como se estivesse drogada. Há algum tempo. De qualquer forma, eu quero que você treine minhas empregadas. Maria, Kaguya, Bruna e Eva estremeceram visivelmente ao ouvir o que Victor disse. Espere, mestre. Ela não precisa nos treinar. Maria rapidamente expressou sua opinião. Acene. Eve, Kaguya e Bruna concordaram furiosamente com as palavras de Maria. Por que você está assim? Ela é a vampira mais forte. Seria uma honra treinar com ela. As 4 mulheres olharam para Roberta com um olhar que dizia, cala a boca. Victor exibiu um sorriso gentil, meu professor é um professor melhor do que eu. Honestamente, eu quero que você treine por vários meses aqui. Sob a tutela de Skatashi, você definitivamente florescerá e ficará mais forte. Ao ouvir Victor falar sobre ela, Skatashi abriu um pequeno sorriso gentil, você tem certeza? Eu não sou responsável se eles quebrarem. Maria abraçou Eve enquanto olhava para o sorriso de Skatashi com medo. Solte-me. Eve falou em um tom neutro. Mas Maria parecia não ouvi-la. Sim, eu confio 100% em você, mesmo sabendo que seus métodos são brutais, desumanos e até questionáveis. Mas eles funcionam. Skatashi era brutal, e seu treinamento nem podia ser chamado de treinamento. Por causa de seus padrões extremamente altos, seu treinamento era basicamente muito difícil para quase qualquer um. Mas o importante era: o treinamento funcionou. Seus discípulos tiveram algum trauma? Sim. Seus discípulos quebraram completamente? Sim. Mas funcionou. E isso era o importante. O sorriso de Skatashi só cresceu e cresceu com cada palavra que ela ouvia de Victor. Ele estava basicamente entregando a ela 5 diamantes preciosos para cortar. Como mestra e professora, ela não poderia estar mais feliz. Muito bem. Vou treiná-los completamente. Obrigado, Skatashi. As 4 empregadas abriram os olhos em estado de choque e caíram no chão, parecendo bastante deprimidas. Ah, sou eu quem deveria estar te agradecendo. Ela olhou para as meninas com um brilho nos olhos. Hiperiano juntou as mãos, em oração enquanto desejava a sua segurança. Ela não podia acreditar que Victor jogou suas empregadas aos lobos. Victor se aproxima de Skatashi. Inconscientemente, a mulher dá um passo para trás. Victor ri um pouco internamente, mas não mostra em seu rosto, aproximando o rosto do ouvido dela e dizendo, só 2 coisas. Kaguya está encarregada de vigiar minha esposa Violette. Se ela receber relatórios ou precisar fazer alguma coisa, eu preciso que você pare o treinamento dela. Isso é compreensível. Ela assentiu, suas bochechas um pouco vermelhas. A segunda coisa. Victor se afasta de Skatashi e olha nos olhos da mulher. Vencedor? Ela olhou confusa para seu discípulo. Eles não são eu. Skatashi assumiu um rosto neutro quando ouviu as palavras de Victor. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Não sou eu que você pode jogar tudo, e eu vou encarar tudo com um sorriso no rosto. Lembre-se, não exagere como você fez comigo. Ele acaricia o rosto da mulher e exibe um sorriso gentil, você já me tem. Não precisa se preocupar, não vou fugir para lugar nenhum. Os olhos de Skatashi se arregalaram um pouco em choque. Treine-os, e deixe-os brilhar habilmente através de suas mãos, não quebre os diamantes que estou lhe dando. Afinal, eles são minhas preciosas empregadas. Posso contar contigo? Skatashi fechou os olhos enquanto, por um momento, desfrutou das carícias de Victor. Então, alguns segundos depois, ela abre os olhos e fala em tom gentil, sempre. O sorriso de Victor se alarga em felicidade, e ele beija a bochecha de Skatashi. Eu sabia que podia contar com você, mestre. Ele usava um sorriso de felicidade muito inocente, muito diferente do habitual. Badump, badump. O coração de Skatashi parecia ter sido atingido por várias flechas. Ele era forte demais para ela agora. Sim. Apóstrofo. Ele está muito fofo agora. Eu quase o sequestrei. Ela sempre tem esse tipo de sentimento quando seu coração bate rápido. Ah, sensação de sequestrar Victor e ficar sozinha com ele por muito tempo.
Victor ri um pouco e se afasta de Scatachi enquanto olha para as Maids com um olhar neutro, porque as expressões deprimidas. As 4 empregadas olharam para ele. Você tem meu sangue, você é meus servos, minhas preciosas empregadas. Você vai superar esse treinamento, acredite em você mesmo. Mestre. Bruna não sabia o que dizer. Afinal, ela estava lidando com Scatachi aqui. Ela já viu como a mulher treina ou ensina alguém, e ela definitivamente sabe que eles provavelmente não conseguiriam superar seu treinamento. Se você não pode acreditar em si mesmo, acredite em mim. Seus olhos ficaram sérios. Acredite em mim, quem acredita em você? Acredite em mim, a pessoa que sabe o quão forte você é. Coloque sua fé em mim, e siga em frente porque eu sempre estarei esperando por minhas preciosas empregadas. As Maids arregalaram os olhos, incluindo Roshani. Mas Roshani estava surpresa com outra coisa. A maneira como Victor falou era como se ele fosse sair e deixá-los aqui. Eles se sentiram doces por dentro ao saber como seu mestre acreditava cegamente em suas habilidades. Influenciado por Victor, a confiança começou a crescer dentro das meninas, uma confiança que tinha o poder de superar qualquer coisa, desde que seu mestre estivesse ao seu lado. Bom. Ele abriu um sorriso satisfeito. Quanto tempo você vai ficar fora? Mestre. Victor olhou para Kaguya. Cuide de suas irmãs. Victor acabou de dizer isso. Sou inútil para você, claro que não. Você é minha preciosa Maid, mas eu preciso que você desenvolva adequadamente seus poderes. Poderes que você ganhou de mim. Não se esqueça de treinar as técnicas do seu clã também. Mestre, Kaguya ficou feliz em ouvir as palavras de Victor, mas ela não queria ficar longe dele. Cuide de suas irmãs, ele falou novamente. Sim, eu vou. Ele abriu um pequeno sorriso e respondeu à pergunta de Scatachi. Eu não sei, eu só sei que vou cumprir minha promessa. Ele falou sem se virar e olhando para Eleanor. Como esperado, ele estava indo embora. Roshani pensou. Eu vou levá-los, Scatachi. Scatachi assentiu e falou em um tom severo e frio. Tome conta das minhas filhas. Vou cuidar deles como se fossem meus. Prometo que nada vai acontecer com eles. Victor falou com o mesmo tom severo. Scatachi mostrou um sorriso de satisfação. Ela sabia que podia contar com ele, pois ele não era mais um menino, ele era um homem. Um homem em quem ela podia confiar. Um homem em quem ela sempre pode confiar. Desde o início, ele sempre foi um homem. Badump, badump. Aquela sensação de novo. Ela estreita os olhos. Você deve cuidar de si mesmo também. Sim, eu vou. Ele virou o rosto e olhou para a mulher enquanto exibia um sorriso gentil. Cuidado, mestre. Milímetros. Ela sentiu. Victor dá um passo e aparece na frente de Eleanor. Gole. Eleanor engoliu em seco enquanto olhava nos olhos violeta de Victor. Ele cheira tão bem, ela parecia entorpecida. Victor riu um pouco enquanto segura Eleanor com a mão vazia e olha para Roshani. Não se sinta sozinho, você faz parte de uma grande família agora, e não vou demorar. Milímetros. Vírgula, se possível, tente descobrir mais sobre você e o mundo, leia livros, aprenda sobre o mundo, você não precisa de força agora. Você precisa estudar. Vírgula, Roshani não prometeu nada sobre isso, mas sua mente estava considerando o que Victor havia dito. Cara grande. O gorila abriu os olhos. Proteja a todos e aprenda sobre o mundo, também. Eu só quero dormir. Isso não foi um conselho. Os olhos de Victor brilhavam em tons violeta. Isso foi uma ordem. Toda a existência do gorila tremeu sob o olhar de Victor. Como seu guardião, é seu dever garantir a segurança dela, e eu não vou aceitar um gorila preguiçoso. Você deve ser forte, você deve ser inteligente. Estou lhe dando 2 opções agora. Estude ou treine com meu mestre. Escolher. Gole. O gorila engoliu visivelmente e falou humildemente. Eu vou estudar. Bom. Quando eu voltar, vou pedir para minha esposa Ruby fazer um teste simples para você. O corpo do gorila começou a suar frio. Se você falhar, eu vou jogá-lo aos lobos. O sorriso de Victor se alargou. Dedemon, você tem certeza que não é um demônio disfarçado? Como você pode fazer isso com seu amigo? Estou fazendo isso porque você é meu amigo. Não quero que você morra por ser fraco. O gorila ficou sem palavras, e ele olhou nos olhos de Victor por um longo tempo. Então ele abriu um pequeno sorriso. Ok, eu vou fazer isso.
Victor assentiu com satisfação. SS, fique longe. Eleanor reclamou, mas ela não parecia estar fazendo um esforço para fugir. Victor a ouviu? Claro que não. Ele fez o oposto e abraçou com mais força. Segure no meu pescoço. Rumble, rumble. Relâmpagos começaram a estalar em torno de Victor. Eleanor abriu os olhos em choque. Rapidamente passou os braços em volta do pescoço de Victor e o abraçou com força, já que ela já sabia o que ele ia fazer. Victor segura Eleanor com mais força e logo ele olha para o céu. Seus olhos brilharam dourados por alguns segundos. Era como se um raio tivesse passado por seus olhos. E num piscar de olhos, ele desapareceu em uma explosão de relâmpago. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 310. Coisas para resolver antes de sair. Victor leva Eleanor para a mansão de Scatashi. Ele espera pacientemente que a mulher se recupere de seu enjoo. Porra! Victor, eu juro que um dia, eu vou te matar por isso. Eleanor falou com a expressão de quem está prestes a vomitar. Ah, eu realmente espero por isso. Eleanor estreitou os olhos para Victor quando ouviu suas palavras, mas ela não estava com vontade de reclamar agora. Por que ele está tão feliz em saber que vou matá-lo? Ele é algum tipo de masoquista. Eleanor estava realmente pensando nessa possibilidade, mas lembrando do jeito que ele provoca as pessoas, e até mesmo seu mestre, alguém que é temido por todos, inclusive ela mesma. Eleanor duvida seriamente que isso seja verdade. Afinal, este homem era tão sem vergonha de brincar com os Katashi. Os Katashi. Sem falar na Natasa. Eleanor, arrume suas coisas e espere por mim aqui. Tenho alguns negócios a tratar. 1. Eleanor interrompe seus pensamentos e olha para Victor com um olhar confuso, mas quando as palavras de Victor se registram em sua cabeça, ela pergunta, você está realmente entrando no meu território? Ainda temos tempo, sabe? Sim, mas eu quero manter minha promessa para você. Ele abriu um sorriso gentil. Oh! Eleanor ficou bastante surpresa ao ver a determinação de Victor em ajudá-la. Vou trazer as armas que prometi, e espero que você cumpra a sua promessa. O corpo inteiro de Eleanor estremeceu visivelmente. E seu rosto ficou um pouco vermelho ao lembrar da promessa que fez com Victor. Ela ficou envergonhada porque se lembrou daquele incidente. O incidente que ela já havia esquecido. Por causa desse mal-entendido confuso, ela começou a pensar bobagem. Sim, eu vou acompanhá-lo. Afinal, essa foi a promessa que eles fizeram. Em troca de várias armas de destruição em massa, Eleanor o acompanharia 24 horas por dia enquanto ele permanecesse em seu território. E para piorar as coisas, eles teriam que dormir no mesmo quarto. Isso foi embaraçoso. Victor não pediu isso. Bom. Victor assentiu com satisfação e começou a caminhar em direção à entrada da mansão. Victor pegou um telefone e digitou alguns números. Então, quando a ligação se conectou, ele disse, Natália, venha aqui. Sim, mestre. Natalia não recusou nem perguntou o que ele queria. Em vez disso, ela rapidamente parou o que estava fazendo, deu algumas desculpas às outras empregadas e abriu um portal para a mansão de Scatashi. Embora Victor não tenha dado muitas informações sobre onde fica aqui, pela lógica dessa situação, ela pensou que aqui era sua casa. Portanto, ela voltou para a mansão de Scatashi. E como esperado, ela pode sentir Victor na mansão, falando precisamente na entrada da mansão. Ela abre outro portal e aparece na frente de Victor. Olhando para o homem, que tinha cabelos curtos e olhos violetas, ela não pôde deixar de se encantar por seu rosto por alguns segundos. Natalia, abra um portal para o mundo humano. Sim, eu vou fazer isso. Natalia acordou de seu estupor e respondeu rapidamente. E espere. Aonde você vai? Victor olhou para Eleanor. Há algumas coisas do mundo humano que eu quero levar para o seu território. Eu estarei de volta em algumas horas. Claro, isso se aquele filho da puta não fechar este mundo novamente. Eleanor sentiu seu corpo tremer inconscientemente quando ouviu o tom odioso de Victor. Terminando de falar com Eleanor, Victor se aproxima de Natalia e a pega no ombro como um saco de batatas. Espere, mestre. Silêncio, eu estou levando você comigo como uma forma de segurança. Mas eu não quero ir, eu tenho que ajudar Lady Violette. Eu não pedi sua opinião. Victor falou em tom neutro.
Silêncio constrangedor caiu ao redor deles, e quando Victor estava prestes a atravessar o portal, Natalia gritou enquanto lutava: "Você está me sequestrando?" Sim. E essa foi a última palavra que Eleanor ouviu da dupla antes que o portal se fechasse novamente. Suspirar. Eleanor respira fundo e não consegue deixar de pensar que este homem está tão irracional como sempre. Ele simplesmente sequestra uma mulher como se fosse normal. Apóstrofo. Espere, meu mestre é assim também. E então ela abriu os olhos em choque ao perceber um fato. Apóstrofo. Eu também sou assim? Memórias de seu sequestro de pessoas sem pedir permissão começaram a surgir na cabeça de Eleanor. Gá. Eleanor colocou as duas mãos na cabeça enquanto gritava incrédula. Ela não podia acreditar que ela era igual a seu mestre Victor. Antes de falar com Selena, Victor decidiu visitar as bruxas de Esther. De todas as bruxas atuais que ele conhece, Esther e as bruxas de Esther são as mais confiáveis para assuntos sensíveis. Muito mais confiável do que a própria June. Victor passou muito tempo com eles e conhece cada um deles, e há também o fato de que Esther não quer trair Ruby porque no momento em que o fizer, ela vai desaparecer. Enquanto ela for uma boa menina, tudo ficará bem. Victor quer conhecer Selena e vai mandar um presente para Drácula. Um aviso dizendo que suas esposas o estavam traindo. Por essas razões, as bruxas de Esther e a própria Esther são confiáveis. Embora Victor saiba que nunca deve confiar completamente em uma bruxa, as memórias de Adonis provam isso, e a experiência de Ruby com bruxas também prova isso. Victor só confia nas bruxas atuais porque tem controle sobre elas. A viagem de volta ao bar de Esther não demoraria muito, só faltava Victor contar a Natalia, e a mulher abriria um portal para ele. Assim que chegasse ao local, solicitava um serviço de uma bruxa específica, uma bruxa especializada em gravar memórias em um aparelho e trazê-las à realidade. Mas antes de falar com as bruxas de Esther, ele parou em um lugar que conhecia muito bem. Victor voa em direção a um prédio abandonado no Canadá, entra pelo telhado do prédio e derruba Natalia. Hugo. A empregada sentou-se no chão enquanto segurava a boca com uma expressão doente como se fosse vomitar a qualquer momento. Victor solta seu Odachi, e a arma começa a flutuar ao lado de Natalia como se estivesse protegendo a donzela. Afinal, ele não queria abusar dos poderes de Natalia. Ele também não sabia o lugar exato em que seu amigo estava escondido e só tinha uma localização aproximada que poderia mudar com o tempo. E como era de se esperar, ao chegar naquele local, percebeu que a mulher não estava mais ali. Os olhos de Victor começam a brilhar levemente violeta, e seu mundo muda de cor. Ele começou a investigar o lugar, enquanto Victor andava por todo o prédio e vasculhava cada área cuidadosamente, mas não encontrava nada. Era como se seu amigo não tivesse deixado a mensagem que ela havia prometido que deixaria. Victor suspira e toca o queixo enquanto começa a pensar na personalidade da mulher. Ele sabia que ela havia deixado algum tipo de mensagem, mas não sabia onde. Sabendo qual seria a personalidade daquela mulher, ela deveria tê-la colocado em algum lugar que não fosse muito óbvio, um local que as pessoas não procurariam especificamente. Victor olhou para o topo do prédio e, com uma expressão pensativa, olhou para a caixa d'água com um olhar penetrante. Agora que ele pensou sobre isso, ele ainda não tinha procurado aquele local. Victor focou sua visão naquele lugar e viu uma mensagem. Esta mulher. Victor sentiu vontade de suspirar quando viu o ponto óbvio. Ele saltou no ar e, em segundos, estava em cima do tanque de água. Ele remove a tampa do tanque de água e viu uma mensagem escrita em vermelho. Encontre-me naquele local memorável. Ele leu em voz alta. Victor pareceu confuso com a mensagem, pois não se lembrava de ter tido um momento memorável com aquela mulher. Ele usou tanto de seu cérebro quanto pôde e pensou em possíveis lugares que ele esteve com aquela mulher que talvez ela achasse memorável. Ah! Victor abre os olhos, e sorrindo um pouco, ele queima a área onde estava a mensagem, apagando com sucesso a mensagem. Victor salta para o chão ao lado de Natalia, pega seu Odachi com a mão esquerda e pergunta a ela, você prefere ser carregado como um saco de farinha ou me segurar? Ao ouvir o que Victor disse, Natalia olhou para ele com um olhar impassível. Ela hesitou por alguns segundos, mas então tomou uma decisão. Eu escolho a segunda opção, muito obrigado. Voar em alta velocidade enquanto estava de cabeça para baixo era bastante nauseante. Muito bem. Vamos.
Victor abre o braço direito em um gesto como se esperasse que Natalie o abraçasse. Natalie olha para a parte do corpo de Victor que ele está pedindo para ela abraçar e, por alguns segundos, ela se sente envergonhada. Meus seios vão tocá-lo. Isso. Ela não tinha ideia, mas por algum motivo, ela se sentiu muito consciente da presença de Victor. E isso não tinha acontecido antes. Ela acha que isso se deve à sua nova aparência. Apóstrofo. Ele cheira bem também. Observando a reação silenciosa de Natalia, Victor ficou bastante surpreso ao ver tais reações vindas de uma mulher como ela, que raramente demonstra emoção. A benção de Afrodite junto com a beleza de Adonis é simplesmente injusta. Victor não duvidava que com seu atual, ele só precisava estalar os dedos, e metade das mulheres do universo seriam dele. Talvez metade das mulheres do universo fosse um exagero, mas, você entendeu. Embora ele não faria isso, ele está mais do que satisfeito com o que tem. Ele tem esposas tão amáveis, tão fortes, tão independentes. E tão loucas. A expressão "não coloque seu pau em uma louca" não funciona com Victor. Porque essa é a característica que mais o atrai. Natalia. Se sim. Eu vou. Ela rapidamente pula do chão e abraça Victor enquanto envolve as duas mãos em volta do pescoço dele. Ela esconde o rosto em seu peito firme e musculoso. Ela respira muito ar e sente o cheiro de Victor. Ele cheira tão bem. Victor envolve o braço direito em torno de Natalie e olha para o céu. Um relâmpago brilhou em seus olhos por alguns segundos e, com um relâmpago, ele desapareceu. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.